Noite, paz seja convosco. A igreja pode sentar, fiquem à vontade. Quando a gente faz um bom trabalho, é isso que acontece, né? Dizem que um bom mestre é aquele que o seu discípulo ultrapassa. Então, eu fiz um excelente trabalho e fico muito feliz por esta igreja fortalecida, essa igreja madura, essa igreja trabalhadora e comprometida com o reino de Deus. 7º dia da campanha do céu aberto. Eu convido você a abrir comigo sua Bíblia, João capítulo 1. João capítulo 1, versículos 50 e 51. João 1, 50 e 51. Eu vou pedir para que você, caso eu dê uns 2 ou 3 passos para trás, você fala, opa, para aí, tá bom? Caso eu comece a andar para trás, você fala, para, porque eu não quero tomar banho agora não, tá? Acharam aí João 1, 50 e 51? Amém? Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te baixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Feche teus olhos, recline tua cabeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, queremos te dar graças por este momento. Te damos graças a Deus pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua unção e, acima de tudo, pela tua presença neste lugar e em nossa vida. Pedimos a Deus que neste momento a tua palavra venha como uma chuva que cai, rega a terra e produz o seu fruto, que ela não retorne aos céus vazias, sem antes cumprir com o propósito pela qual o Senhor as envia nesta noite. Meu Deus, que o Senhor possa falar conosco de uma maneira muito especial e reveladora, não somente aquilo que gostaríamos de ouvir, mas principalmente aquilo, ó Deus, que é necessário na nossa vida. Ó Pai, que esta palavra venha trazer entendimento para a nossa mente, venha instruir o nosso coração e, acima de tudo, inspirar, ó Deus, a nossa conduta, influenciar a nossa conduta e a nossa maneira de ser, para que possamos, ó Deus, crescer em graça e conhecimento diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a nossa oração e gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão, céu aberto é um tema muito recorrente na Bíblia. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, essa expressão ela vem sendo desenvolvida. Há também o seu contrário, o céu fechado. Vamos falar alguma coisa sobre isso hoje. Mas o que é viver a dimensão do céu aberto? O que isso significa na prática na nossa vida? O que é viver debaixo de um céu que se abre sobre a nossa vida? O que causa o céu aberto na nossa vida? Espero partilhar algumas coisas que nos ajude a compreender um pouquinho melhor o que isso significa. Como é que eu consigo viver, não só neste ano, mas em todo o tempo da nossa vida, a dimensão de um céu aberto sobre nós. Amém? Bom, o texto, para a gente se situar, é quando Jesus está convidando ou está atraindo os seus primeiros seguidores. Jesus está começando o seu ministério e os primeiros seguidores que vão se tornar os seus discípulos e depois apóstolos estão chegando até ele. Alguns sendo convidados de boca em boca, outros convidados pelo próprio Senhor Jesus. Em João vai dizer que os primeiros a seguirem Jesus foi André e seu irmão Pedro. Depois Filipe. E Filipe, ele corre até um dos seus amigos, chamado Natanael, e diz para ele, Natanael, encontramos o Messias, o Filho de Deus. E ele vem lá de Nazaré. E Natanael não colocou muita fé.
naquilo. Ele vai dizer o seguinte, no verso 46: mas desde quando vem coisa boa de Nazaré? E Filipe insiste com ele, dizendo: venha ver. E aí então, quando Natanael está chegando próximo de Jesus, Jesus aponta para Natanael e diz: eis aí um autêntico israelita em quem não há dolo. E Natanael se surpreende dizendo: mas de onde o senhor me conhece? Eu nunca te vi. E ele diz: antes mesmo de Filipe te convidar, eu já tinha te visto debaixo de uma figueira. E ele então, surpreso, reconhece em Jesus a sua identidade messiânica, dizendo: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E então, nós temos o versículo que nós lemos aqui, os dois versículos que nós lemos. Jesus olha para Natanael e diz: porque eu disse para você que te vi debaixo da figueira, você acreditou? Você teve fé? Coisas maiores do que estas você verá. E a partir de agora, a partir deste momento, você verá o céu aberto e os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Irmãos, esse texto nos ensina 4 declarações de Jesus acerca do céu aberto. A partir do momento em que Natanael reconhece a identidade de Jesus, a partir do momento em que Natanael se surpreende e vê em Jesus o Messias, o enviado de Deus, o rei que havia de vir, aí então Jesus faz 4 declarações a Natanael, mas envolvendo todos os que estavam presentes, porque ele vai dizer, ele vai usar a terceira pessoa, a primeira pessoa do plural, vocês, ou seja, se dirigindo a todos aqueles que estavam ali para ouvir, e estas declarações se estendem até os dias de hoje, na minha e na sua vida. Amém? Quais são essas declarações? A primeira declaração que ele faz é a seguinte: vocês verão coisas maiores. É a primeira declaração de Jesus para aqueles que o seguem, para aqueles que creem nele, vocês verão coisas maiores do que essa. Irmãos, a vida do cristão é uma vida de experiências de milagres. Amém? Basta estarmos atentos. Basta estarmos atentos e nós vamos ver os milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Jesus faz uma promessa para Natanael, caso ele o seguisse. É uma promessa: Natanael, por causa disso você acreditou? Só porque eu disse para você que eu te vi debaixo de uma figueira? Se você me seguir, você terá experiências grandiosas, marcantes, radicais e grandes transformações na sua vida. Haverá uma ruptura na sua vida em antes de mim e depois de mim na sua vida. A sua vida romperá coisas maiores, coisas além do que você possa imaginar. Irmãos, os primeiros discípulos de Jesus não imaginavam, nem passava pela cabeça deles o que Jesus iria realizar, o que Jesus ia fazer. Jesus não tinha operado nenhum milagre ainda. Eles estavam acreditando nas suas palavras, nos seus ensinamentos, mas Jesus ainda não tinha operado nenhum milagre. Eles não sabiam aquilo que Deus iria realizar, as revelações de grandes sinais da glória de Deus, através de grandes feitos milagrosos que desafiariam as leis da natureza. Eles não tinham ideia. Mas logo depois que começam a seguir Jesus, no mesmo Evangelho de João, já no capítulo 2, nós vemos Jesus desafiando as leis da química. No capítulo 2, Jesus faz o seu primeiro milagre, que é transformar água em vinho. Depois, no capítulo 4,
Nós temos Jesus, ele desafiando as leis do espaço-tempo. Ele cura o filho de um oficial à distância, da mesma forma que ele curou o servo do centurião de Cafarnaum. Ele desafiou as leis do espaço-tempo. Pode ir que teu filho está curado, e foi curado. No capítulo 6 de João, ele desafia as leis da matemática, alimentando aproximadamente 25 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Diz a Bíblia que eram 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Segundo os entendidos, para cada homem, pelo menos 2 mulheres e 2 crianças, portanto aí, mais 25 mil pessoas foram alimentadas por Jesus com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. A matemática de Deus é bem diferente da nossa. No mesmo capítulo 6, ele desafia as leis da física. Ele anda por sobre as águas. No capítulo 5, as leis da biologia, curando um paralítico que 38 anos estava nessa condição. No capítulo 9, ele desafia as leis da biogenética, curando um cego de nascença. E no capítulo 11, ele desafia todas as leis da natureza, ressuscitando um morto de 4 dias. Esse é o Jesus que nós servimos, e se o conhecermos, veremos o céu aberto sobre a nossa vida, e estes milagres acontecendo na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, no nosso local de trabalho, em todas as áreas da nossa vida. As leis que comandam o céu, mandam na terra. E acredito, sem sombra de dúvidas, que muitos milagres que existem no céu ainda não aconteceram na terra. Só estão aguardando o momento certo, a ocasião certa, a situação certa, mas acima de tudo, a pessoa certa que tenha fé suficiente para abrir o céu sobre a sua própria vida. Se você aceitar este convite, você verá coisas maiores na sua vida. Amém? Segunda declaração de Jesus: daqui em diante vereis. Daqui em diante vereis. De agora em diante vocês vão ver. Por quê? A partir do momento em que você entendeu de onde eu vim e quem eu sou, diz Jesus, a partir de agora vocês verão. Jesus está dando uma oportunidade. Jesus está nos chamando para uma oportunidade, uma chance. E essa declaração, ela envolve 2 decisões importantíssimas. Essa declaração, a partir de aqui em diante, vocês verão, tem relação, envolve 2 decisões muito importantes. Uma é consequência da outra. Primeira decisão de tornar-se discípulo dele. Irmãos, nem todo seguidor, infelizmente, é discípulo. Nem todo seguidor é discípulo. Mas o convite está sempre aberto. Por que, pastor, nem todo seguidor é discípulo? Por causa da segunda decisão. A segunda decisão é multiplicar em novos discípulos. Discípulo frutífero é um discípulo que gera discípulo. Ou seja, eu só posso dizer que sou discípulo de Jesus se eu também gero novos discípulos. Decidir por ser discípulo é um direito que Deus nos dá. Multiplicar-se em novos discípulos é uma obrigação, é um dever de todo cristão. Antes de partir para o céu após a ressurreição, Jesus disse para todos os seus discípulos: ide por todo mundo. Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho dito. Discípulo faz discípulo.
Discípulo é aquele que tem a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, que atrai sobre a sua vida as bênçãos de Deus, porque o céu se abre e ele então usa da sua própria vida como um testemunho transformador para outras vidas. Tem a sua história reescrita, a sua história recomeçada, mas ele também é um instrumento de Deus para reescrever novas histórias através da vida das pessoas. Amém? A pastora Cris falou de oração, que orou e ora pela família. O pastor Marcos é resultado desse esforço, desse trabalho, desta oração, dessa comunhão dela com Deus. Mas se ela não tivesse testemunho, a oração por si só não teria efeito. Tiago diz que a oração feita por um justo pode muito nos seus efeitos. Pode muito. Ele não diz pode tudo, pode muito. O que pode tudo é a fé. A fé pode tudo. Nada é impossível para aquele que crê. Mas a fé não é simplesmente uma convicção mental ou sentimental. Fé é um modo de vida, é uma forma de ser. Quem tem fé em Cristo procura viver aquilo que Cristo ensinou, viveu, transmitiu, exemplificou para a nossa vida. O testemunho falado, o evangelismo, precisa ser acompanhado de bom testemunho. De bom testemunho. De vida transformada. De realmente mostrar que algo aconteceu e é poderoso na sua vida. O convite de Jesus é para um recomeço. Irmãos, que coisa maravilhosa. É poder recomeçar. É poder recomeçar. O problema é que as pessoas não entendem isso. As pessoas acham que recomeçar é você fugir dos problemas e ir para um lugar onde ninguém sabe quais são os seus problemas. Surgiu um problema, ela foge, busca exílio num outro lugar que ninguém a conheça, não é assim? Eu preciso ir num lugar neutro, onde ninguém me conheça, para começar de novo. Não vai funcionar. Porque enquanto eu não reiniciar a minha forma de ser, a forma de lidar com os problemas, com os desafios, com os obstáculos da vida, não é recomeço. Não é recomeço. É simplesmente um paliativo de coisas que retornarão novamente. Terceira declaração de Jesus: vereis o céu aberto. Ou seja, a partir do momento em que nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, o Rei dos Reis, há um redirecionamento da nossa forma de ver as coisas, da nossa visão. Há um deslocamento do nosso olhar, de condicionamentos terrenos para as coisas celestiais. Amém? Há um deslocamento. Ou seja, Colossenses 3, 1, 2 diz: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Pensai nas coisas que são de cima. Ou seja, a partir do momento em que nós reconhecemos quem Cristo é e passamos a segui-lo, há um redirecionamento da nossa forma de ser, há um deslocamento do nosso olhar, onde as coisas desta vida se tornam inferiores e as coisas divinas e celestiais se tornam superiores. Porque se eu quero o céu aberto sobre a minha vida, é para lá que eu tenho que olhar. É para lá que eu preciso dirigir o meu olhar. Elevo os meus olhos para os montes, Salmo 121, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, porque certamente aquele que te guarda não dormita e nem tosqueja, pois é o guarda de Israel. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor é como uma sombra à tua direita. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará na entrada e na saída, desde agora e para sempre. É lá
que nós devemos olhar. É para lá que nós devemos olhar. Por que ficamos desesperados? Porque olhamos para baixo. Desespero nada mais é do que quando surge um problema e a gente não olha para o céu aberto, mas sim para o problema. Buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está. Pensai nas coisas que são de cima, diz o apóstolo Paulo. O céu aberto estabelece uma mudança de patamar de vida. Ele quebra paradigmas na nossa vida. Nós passamos a ter um alavancamento em todas as áreas da nossa vida. O que é um alavancamento? Um crescimento, um desenvolvimento na nossa vida. Cada um tem um tempo. Para cada um, Deus tem um tempo de trabalhar. Cada um tem uma passada, tem uma distância a percorrer. Cada um tem um ritmo. Mas o importante é perceber que a vida está sendo alavancada. Quando você começa a perceber que o céu aberto está começando a agir, nos eventos terrenos da minha e na sua vida, na área produtiva, na área profissional, na área do trabalho, na família e na igreja. A gente começa a perceber a mão de Deus. Não estou dizendo que nós nos veremos isentos de problemas. Não existe uma vida isenta de problema. Não existe uma família perfeita como propaganda de margarina. Não existe. Todo trabalho, toda família, toda igreja tem problemas. Por quê, pastor? Por que tanto no trabalho, quanto na família, quanto na igreja tem problema? Porque tem gente. Porque tem gente. E às vezes porque tem nós lá. Porque às vezes a gente é um problema. Eu às vezes tento imaginar se eu fosse casado comigo. Eu já tinha me divorciado de mim. Se eu fosse casado comigo, eu já tinha divorciado. Não ia dar certo. Eu comigo. Então todo lugar tem os seus desafios, tem os seus problemas. Mas irmãos, quando a gente tem o céu aberto sobre a nossa vida, a gente tem esperança de superação, esperança de conserto, esperança de superação, esperança de muralhas que caem, de obstáculos que são superados, de desafios que são alcançados. Essa é a diferença. É quando a gente percebe que a gente aprende a lidar melhor com as coisas. Quando a gente entende isso, a gente não pede mais para Deus mudar as situações e as circunstâncias e nem as pessoas. A gente pede para que Deus mude a nossa percepção das coisas, o nosso olhar das coisas, a forma com que lidamos com as coisas. Lá no meu emprego tem uma pessoa que é difícil, estou orando por ela. Geralmente quando a pessoa fala assim é porque está orando para ela morrer. Ou que aconteça alguma coisa, que ela seja mandada embora. Mas quando a gente entende a dimensão do céu aberto, a gente fala, Deus, que o Senhor continue abençoando aquela vida. Deve ser uma pessoa tão infeliz, tão triste, tão sem propósito na vida, que o único propósito dela é me perturbar. Mas me dê discernimento, sabedoria, entendimento. Me dá uma certa inteligência, um discernimento para que eu consiga me aproximar dela, porque o Senhor também morreu por esta pessoa. E se o Senhor está me dando a oportunidade de eu estar juntamente com essa pessoa, é porque talvez o Senhor viu alguma coisa em mim que é capaz de fazer alguma coisa por ela. Então me ilumina. Mas me ajuda. Vai quebrantando o coração dela e dando sabedoria para o meu. Vai amansando o demônio nela e me enchendo do teu espírito. Vai diminuindo a escuridão dela e aumentando a minha luz. Porque eu quero trazê-la para o teu reino. Porque se uma pessoa assim mudar o foco e dedicar ao Senhor, tanto que ela se dedica para me encher, meu Deus do céu, ela vai ganhar o mundo, ela vai converter multidões. É assim quem vive a dimensão
do céu aberto. Em Crônicas, em 2 Crônicas 7, no verso 13, Deus diz assim: se eu fechar o céu, já era, não tem chuva. Se eu fechar o céu, o gafanhoto vai destruir as plantações. Se eu fechar o céu, a praga vem e consome as sementes. Mas por que Deus fecha o céu? Por causa do pecado. No caso do texto, a idolatria. Se eu fechar o céu, já era chuva, colheita e sementeira. Mas, se o meu povo, aquele que diz que me chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face ou a minha presença, então eu ouvirei do céu, o céu se abre, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, ouvirei a oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E a partir deste momento, a minha oração, os meus ouvidos estarão atentos à oração deste lugar. Amém? Irmãos, Deus pode fechar o céu. E só nós, e nos deu a nós o poder de abri-lo. A chave, humildade, oração e busca da sua presença. Essa é a chave para abrir o céu. A oração não é um mero rito religioso. Tem gente que confunde oração com rito religioso. Ai, perdi a chave, pelo amor de Deus, vamos orar. Perdi a chave do carro, estou atrasado. Deve ser o Satanás, que não tem o que fazer. E só para me perturbar, porque Satanás não tem mal o que fazer, a não ser só me perturbar, escondeu a chave. Vamos orar, gente, para a chave aparecer. Não, o diabo não faz isso. Né? O diabo não está preocupado em esconder a chave do carro só para perder a hora do serviço. Né? Quem perde a chave somos nós. E pegamos, e aí na hora da correria, acabamos colocando num lugar que não é de costume, e esquecemos e colocamos ali, porque não é ali que se coloca a chave. Não sei se com vocês acontece, eu perco um monte de coisa. O problema é quando eu olho no lugar e não vejo. Eu olho no lugar e não vejo. Aí eu falo para Cris: Cris, você viu tal coisa? Ela falou: não está em tal lugar. Eu falei: não, eu já olhei 2 vezes. Ela vai, olha e acha. E isso eu acho que é do Satanás. Ela vai lá e acha. Né? Fala: meu Deus do céu. Eu olhei 2 vezes, revirei e não achei. O diabo não tem mal o que fazer, irmãos. Oração não é para isso. Né? Oração não é uma mandinga. Né? Que a gente, o último recurso. Algo que eu faço só quando eu estou precisando de alguma coisa. Né? Nossa, a situação está feia. Tem que orar. Não. Oração é falar com Deus. Orar é falar com Deus. E a oração tem vários aspectos. Tem a petição, que é o próprio nome diz, pedir algo. Tem o clamor, que é quando a gente clama por socorro. Mas tem ação de graças, que é quando a gente elogia, agradece a Deus, entre outras formas. É como a gente conversa com alguém, com um amigo querido, uma amiga querida. Tem hora que a gente pede favores, tem hora que a gente precisa de ajuda, mas tem hora que a gente só quer bater um papo, quer conversar, quer estreitar as amizades, a saudade, né, de poder trocar umas palavras, uma conversa. Orar, falar com Deus é a mesma coisa, é ter um hábito de oração. A Bíblia diz que lá em Daniel 10:6, que Daniel entrou no seu quarto e orava 3 vezes ao dia, como era o seu hábito, como era o seu costume. 6:10, desculpa, né? Daniel 6, capítulo 6, versículo 10. Era um hábito da oração. Ele orava o tempo todo, 3 vezes ao dia. Ele tirava um momento para falar com Deus. Não é uma doutrina isso, pelo amor de Deus. Não vai falar, não, então quer dizer que se eu falar 3 vezes por dia, Deus vai me ouvir? Não.
tenha o seu momento. Jesus nos ensina a orar dizendo o seguinte: quando você entra na presença de Deus, eu vou dar um modelo, é uma estrutura modelar. Quando você entra na presença de Deus, primeiro, relação familiar. Pai nosso que estás no céu, não é pai meu, é nosso, é de todo mundo, né? Pai nosso que estás no céu. Se ele é pai, eu preciso ser filho, e um filho bom é um filho obediente. Santificado seja o teu nome. Como é que o nome de Deus é santificado, meus irmãos? Através do meu e do seu bom testemunho. É quando alguém chega para o nosso pai, para a nossa mãe, dá os parabéns pela nossa conduta. É quando alguém chega lá para o nosso pai, para a nossa mãe e fala assim: olha, parabéns pelo teu filho, parabéns pela tua filha. Que menino, menina educada, prestativos, olha, respeitadores. Você está santificando o nome da família. Santificado seja o teu nome, venha até nós o teu reino. Como é que o reino de Deus vem na terra? Através do meu e do teu testemunho de boas obras. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. Então nós temos que entender que Jesus deseja que a gente viva a realidade do céu aqui na terra. Ele quer que a gente viva isso. Ensinou a gente a orar por isso, a desejar isso. Ou seja, ele diz que nós, eu e você, veremos coisas maiores, porque o céu está aberto, nós veremos o céu aberto, e quando o céu se abre, coisas grandes e maiores acontecem na nossa vida. No céu não tem doença. Então, quando o céu se abre sobre a minha vida, eu recebo cura. No céu não há escassez, mas quando eu vivo a dimensão do céu aberto, portanto, quando eu vivo a dimensão do céu aberto, o Senhor supre, provê, providencia todas as minhas necessidades. No céu não há tristeza, por isso, se eu vivo a dimensão do céu aberto, o Senhor me consola, me conforta, e no último dia ainda, promete enxugar todas as minhas lágrimas. Mas eu preciso viver a dimensão do céu aberto. E a última declaração de Jesus, a quarta e última: vereis os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Vocês vão ver os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Jesus está dizendo que a sua presença na vida do crente é a porta para o céu aberto. Nós vamos ver os anjos de Deus subindo e descendo sobre ele. Ele está revelando que a sua presença é que abre as portas. Lá em Apocalipse, ele vai dizer: eu tenho a chave e abro a porta e ninguém fecha. Se eu fechar, ninguém abre. Em João 10, verso 9 diz, ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. A sua presença não só abre a porta, como ele também se coloca como a porta para o céu. Em João 14,6, ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E ele fala assim: ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Ele não diz ninguém vai, ninguém vem. Eu sou aquele que abro a porta e também sou aquele que é a própria porta. E todo aquele que passar por mim, salvar-se-á. Vai entrar na presença de Deus, sair da presença de Deus e vai ser abençoado. E verá coisas maiores sobre a sua vida. A referência de Jesus, a referência que Jesus está usando,
é lá de Gênesis 28, a partir do verso 12, é a visão de Jacó. Jesus está se referindo à visão de Jacó. Jacó fugindo da sua casa por ameaça de morte do seu irmão Esaú, indo para a casa de um tio, que ele ainda não conhecia, né, a pedido da mãe. No meio do caminho, ele está numa região desértica, ele pega uma pedra, faz dela travesseiro, e ele tem uma visão ou um sonho, e ele vê uma escada que desce do céu, ligando a terra, e anjos de Deus subindo e descendo. O que isso significa na vida do cristão? Irmãos, os anjos de Deus, eles têm praticamente duas funções que se desdobram em outras várias. Duas funções: nos servir e nos proteger. Nos servir e nos proteger. E olha que legal, a gente não precisa pedir para o anjo fazer isso. E nem precisamos pedir para que Deus mande seus anjos fazer isso, porque ele já determinou, já decretou que todo aquele que vive debaixo do céu aberto verão os anjos de Deus subindo e descendo. Amém? Esse subir e descer é para nos servir, é para nos proteger, ou seja, na hora da necessidade, ele se transforma em poder de Deus sobre a nossa vida. Salmo 34:7 diz: porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Pastor, mas eu nunca vi o anjo. Mas é bem provável que você já tenha visto livramentos. Amém? É bem provável que você já tenha visto livramentos. Salmo 91, verso 10 a 12 diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque ele deu ordem aos teus anjos para te guardarem de todo mal, para que você não tropeces com teu pé em nenhuma pedra. Essa expressão tropeçar na pedra significa que nenhuma coisa ruim te aconteça. E olha só, meus irmãos, mesmo Jesus sendo homem, ele precisou do serviço dos anjos. Desde o dia do seu nascimento, os anjos sempre estiveram presentes na vida de Jesus. Quando Jesus nasceu, os anjos vieram e anunciaram o seu nascimento aos pastores de Belém. Quando Jesus tinha aproximadamente 2 anos de idade, um anjo apareceu em sonho para José, alertando ele, dizendo que Herodes ia matar os meninos de 2 anos para baixo, então que ele fugisse para o Egito. E aí então, o menino Jesus foi salvo, e depois que Herodes morre, o anjo avisa José que o Herodes morreu, e aí ele volta para Nazaré. Depois que Jesus passou pela tentação, depois que Jesus ora no monte do Getsemane, pouco antes da sua crucificação e suar gotas de sangue, a Bíblia diz que depois disso, os anjos vieram e o consolaram, e o serviram e o confortaram. Após a ressurreição, a Bíblia diz que um anjo removeu a pedra do sepulcro e aguardou Maria Madalena para falar acerca da ressurreição de Jesus. Então, na vida do crente, do cristão, no céu aberto, ele tem os anjos de Deus descendo e subindo para servir, proteger e guardar. Amém? Não precisa falar para acender vela para anjo da guarda. Não precisa acender vela para anjo da guarda. Deus já determinou que a partir do momento em que nós reconhecêssemos Cristo na nossa vida, os anjos já iam nos proteger e nos guardar. Através de Jesus, aquilo que está no céu será liberado sobre a terra. E aquele que está na terra terá acesso ao céu. Mateus 18, 18 e 19 diz assim: porque tudo aquilo que 2 de vocês ligarem na terra
será ligado no céu. E tudo aquilo que dois de vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu me faço presente no meio deles. Irmãos, a fé é uma via de mão dupla e é impossível receber alguma coisa de Deus se não tiver fé. Por várias e várias vezes o Novo Testamento diz que quando nos aproximamos de Deus, nós temos que acreditar, porque aquele que duvida não espere receber do Senhor alguma coisa. Tiago 1,5, ele diz que quando a gente pede algo para Deus, nós temos que pedir com fé. Peça, porém, com fé, não duvidando em seu coração, parecendo as ondas do mar que são agitadas para um lado e para o outro. O que Tiago está dizendo é o seguinte, que não adianta eu procurar alguém que tenha fé por mim, ou um suposto lugar que tenha um poder que vai realizar sobre a minha vida. Não existe. Lá em tal lugar tem uma pessoa que tem tanta fé, tem tanto poder, que ele faz e acontece. Não adianta eu receber oração da pessoa supostamente mais poderosa do mundo, se eu não tiver fé. Que dois ligarem, o que ora e o que recebe oração, aí é ligado lá. Se dois precisar desligar de alguma coisa, aqui, aí é desligado lá. Mas não adianta correr atrás da bênção. Não adianta correr atrás de milagres se eu não tiver fé. Até porque Deuteronômio 28:2 diz assim, se vocês guardarem os meus estatutos, andarem nos meus caminhos e se esforçarem para obedecê-los, então todas estas bênçãos virão e vos alcançarão. E aí vem a lista das bênçãos, da colheita, dos animais e uma série de coisas, dos filhos. Então aí vem a lista das bênçãos. Eu ilustro da seguinte maneira, estou terminando. Eu ilustro da seguinte maneira. Quando eu estudava, eu fui reprovado no colegial, hoje no ensino médio. Fui reprovado no primeiro ano do colegial. Muita bagunça, bagunçava muito, estudava pouco. Acabei sendo reprovado no primeiro ano do ensino médio. Meu pai ficou muito decepcionado. Porque para o meu pai, eu como sendo o filho mais velho, eu tinha que ser mais estudioso que os outros meus irmãos. Todos saíram da escola e depois tiveram que voltar depois de adultos, para terminar, para poder ter um emprego. Eu fui o único que meu pai não deixou sair da escola. E olha que eu insisti. E ele diz, não, você é o mais velho, você tem que estudar. E eu achava injusto. Então comecei a bagunçar, não estudar, reprovei. E ele ficou muito triste, muito decepcionado. E eu fiquei arrasado de ver meu pai daquele jeito. E um dia eu tinha ido com meu pai no centro da cidade. Na época a gente não chamava de centro, a gente chamava de cidade, né? Vamos para a cidade, morava em Santa Terezinha, vamos para a cidade, que era o centro. E eu vi um relógio, muito bonito. E meu pai falou assim, gostou? Não, gostei, pai. E era caro, meu pai não tinha condições de comprar naquela época. Mas como eu fui reprovado, ele falou o seguinte para mim, no começo do ano, virou o ano, eu ia refazer o primeiro ano do ensino médio. Meu pai disse assim, se você passar de ano, eu te dou aquele relógio que você tanto quer. Ele fez uma promessa. Meu pai me fez uma promessa de me dar algo que na época eu queria muito, que era o relógio. Aquele relógio, um fundo azulado, com tom sobre tom, no sol, as cores mudavam, um negócio bonito. Falou, se você passar de ano, eu te dou o relógio. Ele fez uma promessa. O relógio seria meu, mas havia uma condição. Eu tinha que passar de ano. E como é que um estudante passa de ano? Estudando. E não bagunçando. Bagunçando menos e estudando mais.
Era o que era a minha parte no trato. Era o que eu tinha que fazer. Eu podia contar com a bênção, mas eu não podia menosprezar a minha parte. E foi o que eu fiz. Já no ano seguinte, eu não sentei mais no fundão. Eu não sei como é que é hoje, mas na minha época, a turma do fundão era a turma de quem não queria muito com muita coisa não. Né? Tem o pessoal do meio, que é meio neutro, e o da frente, que gosta de estudar. Né? Geralmente era assim na minha época, hoje não sei. Né? Não que eu fui para frente, eu fui vindo aos poucos. Também não vou assim mudar radicalmente, né? Comecei a estudar. Passei de ano. E meu pai cumpriu com a promessa. Ele guardou dinheiro e me deu o relógio. Que eu tanto queria. Agora, se eu não passasse de ano? Se eu não passasse de ano? Se eu continuasse fazendo as mesmas coisas? E aí no final do ano, eu falava assim, pai, cadê o meu relógio? Ele dissesse para mim, me dá o seu boletim. E visse lá, ó, fui reprovado. E ele não me desse o relógio. Era justo eu dizer para ele ou era certo eu dizer para ele que ele era injusto? Que ele não tinha amor, porque se ele fosse amoroso ele teria me dado mesmo assim? E se ele me amasse de verdade, não importa o que eu fizesse, ele tinha que cumprir com a promessa dele? Não. Ele colocou uma condição para que a promessa se realizasse na minha vida. Todas as promessas de Deus na Bíblia têm condições. Todas, todas, todas. Tudo quanto pedires em meu nome, crendo, recebereis. Olha que legal. Tudo que eu pedir em nome dele, ele vai me dar. Mas eu preciso ler o versículo anterior. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo quanto quiser, e vos será feito. Tudo tem condição. Então, se eu não recebi, duas opções. Se eu estou buscando em Deus e ainda não recebi, duas opções. Uma, não é o tempo. E a fé me mantém calmo, sereno e tranquilo, porque a fé, os desdobramentos da fé, é a paciência e a perseverança. Então não é o tempo ainda. No tempo de Deus vai acontecer. Mesma coisa da promessa. Meu pai fez a promessa no começo do ano. Não adiantava eu cobrar em julho. Não adianta, tem o tempo certo. É o momento certo. A outra opção, pastor, se a primeira não é o tempo, qual é a segunda? Eu não estou sendo obediente. Eu não estou cumprindo com a minha parte. Eu não estou bagunçando menos, estudando mais. Eu não estou disposto a mudar. Então, meus irmãos, comece a buscar esse céu aberto sobre a sua vida. Comece a procurar viver essa dimensão. E você vai ver coisas maiores do que você tem visto na sua vida. Isso é um direito de todos nós. Não é para um ou para outro. É para todos nós. Então, se você crê, você verá a glória de Deus sobre a sua vida. Amém? Convido você a se colocar de pé. Graças a Deus. Quero fazer uma oração bem breve, porque eu vim para pregar, né? Então minha oração vai ser bem breve, já passo para o pastor Marcos, dar o prosseguimento da campanha, mas eu queria só deixar uma bênção sobre a sua vida, amém? Assim como eu sinto a bênção de Deus através de vocês para a minha vida. Feche teus olhos, reclina tua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, queremos te dar graças, Senhor, por este momento tão especial, tão maravilhoso, tão glorioso, ó Deus, de estar aqui nesta casa santa de oração e ter, ó Deus, esta oportunidade, a possibilidade de buscar ao Senhor na nossa vida. E também, ó Deus, de ter o nosso desejo por Ti acrescentado. Que possamos, ó Deus, ter o mesmo sentimento de Davi,
quando ele diz: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia pelo Deus vivo. Senhor, queremos sim viver um ano, uma década, um século, se for o caso, do céu aberto sobre a nossa vida. Mas que nós venhamos a entender, ó Deus, o que é ser discípulo. Não é difícil, Senhor. Até porque o Senhor lida com cada um dentro do tempo e das limitações de cada um de nós. O Senhor é longânimo, mas o Senhor quer ver o progresso. O Senhor quer ver o progresso. Assim como o pai, uma mãe que educa um filho e começa a ver lampejos de melhora, e isso alegra o seu coração, assim também é o Senhor na nossa vida. O Senhor diz que se fechar o céu, já era. Mas se o teu povo, aqueles que dizem que clamam pelo seu nome, serem humildes, orarem e buscar a tua presença em primeiro lugar, então o Senhor promete abrir o céu, ouvir as orações, perdoar os pecados e derramar os milagres sobre as nossas vidas. Meu Pai, que esta realidade seja contínua, real e verdadeira sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.